Ok, pessoal, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que vocês forem assistir esse vídeo. O vídeo de hoje é uma resenha, tá? É para ser um vídeo bem curtinho, ok? De no máximo 13 minutos. 13, né? 17 não dá, né? Então tá. É um vídeo para ser bem curtinho, sabe? Pra gente. Aqui eu vim falar um pouquinho sobre o livro, é para ser uma resenha. As Gêmeas da Família. As Gêmeas da Família, da autora Estela Maris de Rezende, certo? Falar um pouquinho sobre a autora. Eu não conhecia essa autora até o ano passado. Daí o ano passado veio para eu escolher os livros dos meus livros literários que os meus alunos leriam neste ano. Então, em agosto do ano passado, fiz uma relação de vários livros que viriam do PNLD, que é o Plano Literário do Ensino Médio. E eu, por essa minha busca por ler mulheres, né? E de preferência mulheres negras, mas não é o caso da Estela, né? Eu escolhi esse livro aqui. Eu não conhecia a autora. Eu li umas 3, 4 sinopses, assisti umas resenhas aqui no canal, aqui no YouTube, né? Sobre essa mulher e sobre essa obra para poder falar para poder escolher para os alunos, certo? Bom, eu vou começar então falando um pouquinho da autora. Na verdade, eu vou ler para vocês 4 linhas. Estela Maris Rezende é mineira de Dores do Indaiá. A cidade dela é Dores do Indaiá. Mestre em literatura brasileira pela Universidade de Brasília, desenhista, cantora, escritora e atriz. Publicou dezenas de livros para o público adulto e o público infanto-juvenil. Recebeu prêmios importantes, entre elas João de Barro, Bienal Nestlé, altamente recomendável para jovens, prêmio da Fundação Biblioteca Nacional. Enfim, o que mais me marcou, assim, a primeira coisa que eu já posso sublinhar para vocês é, ela faz meio que uma autobiografia. O livro tem traços autobiográficos, pelo que eu percebi. Por quê? Quais são os temas desta obra, certo? As Gêmeas da Família. Os temas desta obra são. Eu notei aqui uns tópicos para falar para vocês, às vezes quando eu vou olhar aqui para este lado, tá? Família, divórcio. Eu queria mandar um abraço para todos os meus alunos do Colégio Murial do Jararanguá e da EEB João dos Santos Ariel, em Santa Rosa do Sul, que são as escolas nas quais eu trabalho e são as escolas que eu. São a essas escolas que eu dedico a melhor parte, uma das melhores partes da minha vida, que é o meu tempo, meu conhecimento. E agora um abraço especial para os alunos do primeiro ano 3 da EEB João dos Santos Ariel, certo? Porque inclusive amanhã eles terão resolver um simulado pelo Google Forms deste livro aqui, tá? Então as dicas que o professor vai passar aqui para vocês é bem interessante vocês assistirem o vídeo antes de fazerem o quiz, certo? Os temas da obra: família, divórcio, abandono parental, casamento, ditadura, maternidade. Ou seja, então são questões do âmbito. Eu posso dizer que este livro ele é um livro feminista, certo? E que a autora é feminista, embora este livro não tenha essa tarja de feminista e nem a autora se concebe, pelo que eu andei lendo, né? Feminista, certo? Mas é um livro que aborda as questões do universo feminino, certo? E como eu considero, por exemplo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, um livro feminista, eu não posso deixar de considerar esse livro feminista, tá? Então, faz parte do meu projeto ideário, né, de que ensinar para os alunos leia mulheres, né? Então, Estela Maris, ela trabalha todas essas questões. Inclusive a ditadura, né? É uma obra que ela é ambientada nos anos 60, numa cidade chamada, olha que coincidência biográfica, né? Coincidência, Dores do Indaiá, em Minas Gerais. Então, os espaços da obra Dores do Indaiá, Dores do Indaiá.
Dores do Indaiá, Minas Gerais, e na Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. As meninas começam em Minas Gerais, depois vai para o Rio de Janeiro, depois volta para Minas Gerais. E é um livro que eu vou ser bem honesto com vocês que já leram, ou estão lendo, ou estão terminando, ou leram a metade, vão ler outra metade agora, podem concordar comigo. É um livro, eu não posso dizer que ele é complicado de entender, ele não é, mas ele é um livro cheio de emaranhamentos. Como assim, professor, emaranhamentos? É um livro cheio de coisinhas, cheio de fatos ligando a outros fatos. É nesse sentido que o professor fala. Por que esse livro é assim? Eu penso que é porque as famílias são assim. As nossas famílias, né? As nossas constelações familiares, o nosso sistema, ele é todo cheio do quê? De imbricações, que uma coisa leva a outra. E que se determinada pessoa não vê, não assume, não olha para determinado assunto de sua família, este assunto volta a aparecer na vida dessa pessoa um pouco adiante ou nas gerações futuras, certo? É mais ou menos assim. Então, e uma coisa liga a outra, que uma coisa, elas resolveram uma coisa lá na frente, lá atrás, que veio a ocasionar uma maldição aqui na frente, elas resolveram tal coisa aqui na frente que ocasionou o desenlace dessa maldição para as filhas futuras. Ou seja, o que eu resolvo em mim, o meu filho não vai precisar resolver nele. Você entende? Se eu tenho, por exemplo, aversão a anfíbios, por exemplo, se eu resolvo isso em mim, só um exemplo que eu estou dando, tá? O meu filho certamente não vai precisar resolver aversões nele. É por aí, tá? Mas vocês leram, vocês sabem melhor do que eu estou falando, tá bom? Então, é um livro feminista, embora ele não tenha a tarja de feminista como o livro que nós lemos ultimamente, que é Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, né? Mas ele é um livro também feminista, ok? As protagonistas. Quem são as protagonistas? Aqui são as gêmeas da família. Que na verdade são gêmeas trigêmeas, certo? Eu tenho aqui a Azul Fé, que é a Maria da Fé. Aqui eu tenho a Rosade, que é a Maria da Caridade, e aqui eu tenho a Verdança, que é a Maria da Esperança. Essas gêmeas, elas são filhas da dona Ana Clara, certo? E elas têm um pai, obviamente, só que as protagonistas são as mulheres, certo? Então a dona Ana Clara, ela vai. E as irmãs da dona Ana Clara, e a mãe e as avós da dona Ana Clara, e as bisavós das meninas, elas vão ser muito mais importantes para a trama do que os homens. As personagens homens, elas ficam ali na beiradinha, certo? Na beiradinha ali do sistema do livro. Eu não posso falar que eles ficam na beiradinha do sistema familiar porque não ficam, certo? Então, só que as mulheres, o enredo gira em torno dessas mulheres, dessas moças e da dona Ana Clara, certo? As meninas sempre, elas têm 15 anos de idade, eu acho que elas começam a trama com 15 anos de idade, elas são boas alunas, elas vivem as três com a mãe delas, né? O pai delas, vocês já viram, né? No começo do livro, que o pai as abandona, o motivo vocês vão ter que saber para responder as questões do quiz, certo? Ou seja, as meninas, então, elas vivem sob o estigma de uma praga, né, que vai ser a complicação do enredo. Então, qual é a complicação do enredo? É a praga da Corina, certo? Eu não vou dizer detalhes, vocês vão ter que saber, mas essa praga dessa moça determinaria que todas as gêmeas, ou trigêmeas, né, ou quadrigêmeas, todas as gêmeas daquela família seriam
e seriam infinitamente infelizes nos casamentos. E como no Brasil, em 1960, as mulheres elas nasciam predestinadas a se casar, a plenitude da vida de uma mulher era se casar. Poderia ter carreira? Poderia. Mas parecia que a mulher não estava completa se não fosse casada e tivesse filhos, né? Então essas meninas elas vão ser, elas têm que se casar, porque elas têm que se casar, porque mulher para ser completa tem que ser casada, só que elas seriam infelizes, certo? E acontece um monte de imbricações, certo? Que me chama muita atenção, até ocasionar o desfecho. E vai ocasionar o quê? O desenlace, certo? O vídeo já deu 11 minutos e eu tenho mais alguns tópicos para abordar com vocês. Espaços, como eu já falei, né? Como o professor Edinho já falou, os dois espaços principais, dores do Indaiá, Indaiá, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá bom? A complicação é a praga da corina, certo? E agora eu botei aqui dois tópicos. As minhas impressões sobre o desfecho. Bom, o desfecho, eu vou falar bem a verdade, eu gostei. O desfecho, eu gostei, certo? Na minha opinião particular, o desfecho poderia ter acontecido antes. Lá, em vez de o livro terminar na página 158, ele poderia ter terminado na página 120, 130, e para mim, né? Mas aqui é a minha visão sobre este objeto de estudo. Somente a minha visão. Então, o desfecho eu gostei, né? Vai aparecer uma morte, vai ter uma morte que alguns leitores não vão gostar. Alguns alunos meus já vieram falar comigo pelas redes sociais que não gostaram, mas eu gostei por quê? Porque o que é uma morte? O que é uma morte dentro de um sistema familiar? O que é uma morte ou um desencarne, né, como vocês preferirem, de acordo com espíritos milenares, certo? Que vem de gerações e gerações. A morte é só uma morte. E foi passado com muita leveza essa morte, que eu gostei bastante da forma, certo? Agora as minhas impressões gerais sobre a obra. Leia, certo? Leia Mulheres. Leia As Gêmeas da Família, certo? Para quê? Para se tornar mais humano, né? Você sabe que a arte, a literatura, enfim, a literatura, ela não tem nenhuma função social a não ser te tornar mais humano, te tornar um outro homem, uma outra mulher. A ideia é quando você terminar de ler esse livro, você passe a ver você próprio, as questões do seu núcleo familiar com outros olhos. Com outros olhos. Essa é a ideia do professor Edinho ao selecionar para vocês esta obra, tá bom? Depois, o que a gente quer que vocês façam? Que vocês deem like neste vídeo e que vocês escrevam lá embaixo nos comentários algum comentário inteligente de alunos de ensino médio sobre essa obra, tá? Esses comentários de vocês lá já vai servir como chamada. Então eu quero todos os alunos da turma comentando alguma coisa sobre o livro, tá bom? É isso aí, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus, cuidem-se, façam todas as atividades que o professor está postando. Para amanhã vai ter um monte de atividade lá. Fiquem bem atentos aos prazos de entrega, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e gratidão por tudo. Eu gosto muito de vocês.